Olá, pessoal. Muito bem-vindas e bem-vindos, né, a essa aula aberta, né, intitulada Filosofia como Sistema e Diversidade. Agradeço o interesse de todos que estão aqui na sala, né? Para mim é uma grande honra e prazer tê-los aqui, né? E também a todos aqueles que vierem a assistir a aula depois, né? Esses slides que eu vou apresentar e o conteúdo, né? Uma parte é parte de uma aula aberta que foi ministrada aqui na Universidade de Coimbra, né? Claro que na aula teve mais coisas, a gente entra mais em detalhe, discute, mas mesmo assim eu achei que estava um conteúdo bem interessante, principalmente o cerne, né, do argumento, e achei que valeria a pena fazer uma aula online, né, e talvez até gravar para depois, para futuras referências, né. Então, sem mais, eu começo então falando, né, entrando no nosso conteúdo. Vou aqui, então, colocar os nossos slides. Ok. Bom, a ideia aqui é pensar a filosofia, né, como sistema e diversidade, né? E o que eu quero dizer com isso? Que o nosso objetivo aqui é compreender o mundo em que vivemos, incluindo nós mesmos, mas particularmente um mundo em que existe múltiplas opiniões, visões de mundo e tipos de conhecimento e filosofias, né? E para isso, né, para compreender esse mundo, a gente tem que desenvolver uma filosofia, né, uma forma de pensar esse mundo, né? E mais que isso, a gente tem que desenvolver uma filosofia como um sistema. Então, daí a ideia de uma filosofia como um sistema para lidar com essa diversidade, né? Num certo sentido, isso implica em considerar uma realidade única, né? Uma compreensão universal dessa realidade, onde tem essas diversas compreensões, né? Mas, por outro lado, né, a existência de uma pluralidade de opiniões, visões de mundos e tipos de conhecimentos e tipo de filosofia parece desafiar, né, essa busca de compreensão, né? Então, o que nós vamos fazer aqui é ir na direção dessa compreensão, e a resposta vai ser positiva, no sentido de elaborar, começar a elaborar essa filosofia, e será dada essa resposta através da utilização de determinados conceitos, que nós estamos denominando conceitos sistematizadores, né? Ah, Esses conceitos sistematizadores resultam de estudos e pesquisas realizadas ao longo de mais de 30 anos, né, em áreas da ciência e da filosofia, que é o seu contexto de descoberta, vamos assim dizer, né, onde se chegou à elaboração deles, né. No entanto, para nós aqui, nós não vamos citar esses estudos e pesquisa, quer dizer, a intenção aqui é ser o mais sucinto possível, e mais do que isso, a intenção aqui é mostrar que os conceitos sistematizadores, eles são, em certo sentido, autossustentáveis, né? O que quer dizer isso? No sentido de que eles podem ser compreendidos autonomamente em linhas gerais, através da explicação deles e das interrelações que eles estabelecem, bem como com a organização da experiência que eles fornecem, né? Que é, então, o seu contexto de justificação, né? Ok, lembramos então que o nosso objetivo aqui é compreender o mundo em que vivemos, incluindo nós mesmos, particularmente em que existem múltiplas opiniões, visões de mundo e tipos de conhecimentos e filosofias, né? E a existência, então, dessa pluralidade de opiniões, visões de mundo, tipos de conhecimento e tipos de filosofia parece desafiar, né, essa compreensão. Por quê? Porque, nesse sentido, a gente pode falar de diversas realidades, né, que estão vendo o mundo, né, olhando e estabelecendo para si o que é o mundo, né? Isso já nos leva, então, ao nosso primeiro conceito sistematizador, que é a realidade para cada um de nós, né? Em termos gerais, realidade para cada um de nós é a compreensão que cada um de nós tem do mundo em que vivemos, incluindo nós mesmos, ou ainda da vida como um todo, ou ainda da totalidade. Eu posso citar dois exemplos para tornar
esse conceito mais claro, né? Um exemplo que eu gosto bastante é você pega um religioso e um ateu, e um religioso está com um problema extremamente grave, difícil, quase de impossível solução, e aí ele reza, e acontece um evento extremamente improvável que resolve o problema dele. Né? Então, para esse religioso, isso foi uma atuação direta de, por exemplo, Deus na vida dele, né? Enquanto que um ateu, olhando para essa situação, vai dizer, não, tudo isso foi uma coincidência que acabou acontecendo, né? O ateu vai dizer assim, até esse coitado vai achar que, pela vida inteira, que Deus existe por causa disso, né? Porque era muito improvável, mas na verdade foi só um conjunto de coincidências. Então, o que é realidade para um, não é realidade para outro, né? Um exemplo mais, vamos assim dizer, que leva em conta, né, a nossa história da ciência, onde isso pode ser visto com uma forma mais clara, né, a gente pode pensar, por exemplo, no espaço e no tempo para Isaac Newton. Né? Isaac Newton foi um grande cientista da humanidade, né, todos sabemos disso, estabeleceu as leis da mecânica clássica, né, e justamente essas leis permitiam ele entender a natureza de uma forma que talvez nenhum outro ser humano, até ele, né, compreendia. Né? Ele conseguia descrever o comportamento das coisas, mais do que isso, né? Até ele, de uma certa forma, se nós levarmos em conta a filosofia de Aristóteles, o mundo era dividido em mundo sublunar, onde você tem movimentos que vão perdendo, né, movimentos de corrupção e movimentos de geração, então, movimentos que não são eternos, né, tinha o mundo sublunar, onde tem esses movimentos, e o mundo supralunar, onde você tinha o movimento dos astros, que eram perfeitos, que eram eternos, então você tinha dois mundos. A mecânica de Newton, a visão de Newton, permitiu unir esses dois mundos, né? De tal forma com que o que existia era um mundo só, com as leis que ele colocava, e a gravitação, a lei de gravitação universal, permitia explicar tanto os movimentos dos corpos aqui, no que era chamado de sublunar, quanto no supralunar. Né? Tinha uma visão, né, desse universo. Né? Agora, segundo essas próprias leis, nessa forma de ver, você poderia estabelecer ali um espaço onde todos esses eventos ocorriam, né? E de que todas as outras formas de ver eram relativas a esse espaço absoluto, não só um espaço absoluto, mas um espaço e um tempo absoluto, né? E ele vivia isso, quer dizer, não é uma teoria de Newton, não, o mundo é assim, ele conseguia mostrar até, num certo sentido, por esses próprios fenômenos, por essa própria organização de fenômenos, que esse espaço-tempo absoluto existia, mas ele era tão perfeito que ele chamava até de espaço matemático, né? Perfeito e matemático, né? O tempo perfeito e matemático também, né? E hoje, com a teoria da relatividade, a gente sabe que se um postulado dela é verdadeiro, que a velocidade da luz é constante para qualquer referencial, e ele tem se mostrado que experimentalmente que sempre acontece isso, a gente não pode ter esse espaço e tempo absoluto. Na verdade, o espaço e o tempo, a medida de espaço e de tempo é relativa a cada referencial. No caso da relatividade, você pode dizer de um espaço-tempo absoluto, aí sim, né? Mas esse é um novo conceito da teoria, não é mais aquele espaço absoluto do Newton, aquele tempo absoluto. Né? E pior, né? Por exemplo, na relatividade geral, esse espaço-tempo ele se deforma conforme tem presença de massa ou não, que é justamente a gravidade, né? Uma deformação espaço-temporal. Né? Então, como é o espaço? O que é o espaço? Essa realidade vivida do espaço, por exemplo, para o Newton, era a realidade para ele. Né? E não era, vamos dizer, à toa, não, com muito fundamento. Né? Mas, de qualquer forma, era uma outra realidade do que é a realidade estabelecida pela relatividade, seja restrita, seja geral, né? E aí vai. Então, a gente pode entender um pouco melhor esse conceito de realidade para cada um de nós, né? E, de uma forma geral, nós podemos ter um acesso gradual à realidade de alguém, perguntando a esse alguém, né, o que são os seres humanos, o que é a vida, o que é o mundo em que vivemos, o que é o todo, e etc. Né? Isso nos leva, então, ao nosso segundo conceito sistematizador, que é a filosofia de cada um. Né? A filosofia de cada um é a compreensão e a expressão do que é a realidade para cada um, para aquele um. Mais do que um mero sistema de enunciados de alguém sobre o que é o mundo, a filosofia de cada um expressa o que é a realidade para esse alguém.
né? A filosofia de cada um é o conteúdo e a expressão possível do que é a realidade para esse um, especialmente sua visão e compreensão do mundo em que vivemos, incluindo nós mesmos ou a vida como um todo ou a totalidade. Sua exposição fornece acesso à realidade de cada um daquela pessoa, né? Então, num certo sentido, a filosofia de cada um expressa essa realidade de cada um, né? E a gente pode, então, entender que o que os grandes filósofos fizeram na história da filosofia foi expressar a realidade para eles próprios, né? Em suas próprias filosofias. E que, normalmente, a gente estuda um filósofo na história da filosofia para compreender o que é a realidade para esse filósofo, né? Mesmo que apenas em parte, por meio das suas próprias filosofias, né? Então, esses dois conceitos, né, já começam nos falando dessa diversidade. Eu não vou tratar aqui de todos os conceitos sistematizadores, a minha intenção aqui é pegar um núcleo para mostrar um dos conceitos que para nós será fundamental, né, aqui, que é o conceito de espírito, de razão e de espírito absoluto também. Então, eu vou deixar alguns conceitos de lado, em especial o terceiro e o quarto, né, que é filosofia de sentido amplo e grau de elaboração de uma filosofia, e vou passar já para o conceito, o sistema de todas as possíveis filosofias, né? Então, esse é o quinto conceito sistematizador, e a gente tem que lembrar, então, que o nosso objetivo aqui é o quê? É compreender o mundo em que vivemos, incluindo nós mesmos, particularmente em que existem múltiplas opiniões, visões de mundo e tipos de conhecimentos e filosofias, né? Agora, se isso é assim, vale lembrar que para compreender de forma adequada e precisa o comportamento de uma pessoa, né? Então, por que ela fez isso? Ou por que ela está fazendo aquilo? Você tem que levar em conta o como ela compreende o mundo, ou seja, a realidade para ela. Você tem que, então, pensar, né, e chegar à filosofia daquela pessoa, né, sobre o mundo, né? E mais, então, para compreender um grupo de pessoas, é necessário compreender as suas filosofias de cada um, né, que a gente está chamando aqui, né? E, correlativamente, qual é a realidade para cada uma pessoa do grupo, né? Porque aí você compreende bem como está funcionando aquele sistema, né, aquele grupo, aquele sistema de pessoas, né? Mas como cada filosofia está relacionada uma à outra, né, para compreender um grupo de pessoas, é necessário compreender o sistema dessas filosofias, né? Por que sistema? Porque você não vai considerar só o conjunto delas, como se fosse um amontoado de filosofia, mas cada filosofia está uma em relação à outra, né? E a ideia de sistema é isso, é justamente elementos com relações entre eles. Então, é o sistema das filosofias. Os elementos são as filosofias, e você vai considerar ela e as relações entre elas, né? Então, tá aí, né? Sistema de filosofias, um sistema de filosofias é constituído por filosofias e pela relação entre elas, né? Então, por exemplo, para compreender uma parte da história, né, humana, que é constituída por um grupo de pessoas, né, de forma adequada e precisa, é necessário compreender o sistema das filosofias de cada um dos atores históricos envolvidos naquela mudança histórica, né? Então, o que cada um pensava que era realidade, o que era valor para cada um, ele fez com que objetivo, por isso que isso está relacionado com o outro, que fez assim. Se você não entrar nessas particularidades, você não consegue entender bem o que estava acontecendo. E quanto mais você entra, melhor você vai entendendo, né, o que aconteceu naquele momento, né? E vejam, de uma certa forma, essa seria a descrição mais perfeita de como um grupo de pessoas age e por que eles estão agindo, né? Na medida em que chega ao sistema das filosofias das pessoas que estão envolvidas naquele grupo. Claro que, então, num certo sentido, o estudo sociológico ou estudo, né, histórico teria que chegar a essa profundidade para ser o mais perfeito. Claro que a gente pode fazer um estudo mais superficial, por exemplo, como na economia, né? Na economia você constrói modelos, pressupõe uma certa atitude geral de pessoas, né, que visam maximizar, por exemplo, seu poder de compra e etc. E aí, então, nos seus modelos, você dá uma certa descrição de como as coisas vão acontecer.
Só que esses modelos, eles são estatísticos, ou seja, ele descreve a maioria dos casos onde está valendo aqueles princípios que estão ali. Ele não é uma explicação perfeita do que está acontecendo naquele sistema, né? E por um economista, ou para alguém que quer ganhar dinheiro com isso, isso é útil e isso dá certo e permite. Mas, enquanto compreensão mesmo do que é o ser humano, tem toda essa distância entre a simplificação que o modelo faz e essa realidade onde cada um está agindo segundo a sua compreensão de mundo, segundo a sua filosofia, né? Então, para compreender de forma adequada e precisa o mundo em que vivemos, incluindo as nós mesmos, e aí a gente está falando agora do mundo como um todo, né? Se é assim, se é necessário compreender o sistema das filosofias de um grupo, agora nós estamos falando de todos, então, para entender de forma adequada e precisa o mundo em que vivemos, incluindo nós mesmos, é necessário compreender o sistema de todas as filosofias possíveis, né? Em vez de compreender alguns sistemas de filosofias, né? Então, sistema de todas as filosofias possíveis é um conceito que a gente vai estar usando aqui, que é o nosso quinto conceito sistematizador. O sistema de todas as possíveis filosofias é constituída por todas as filosofias possíveis e pelas relações entre elas, né? Ok, aí você vai se perguntar assim, né? Todas as filosofias, mas é muita filosofia, a gente não vai dar conta, né? Esse conceito parece que não tem sentido, não tem razão, um conceito inútil. Observe-se que mesmo que não sejamos capazes de expor todas as filosofias possíveis e seus detalhes, isso não torna o conceito de sistema de todas as filosofias possíveis ininteligível, sem sentido ou inútil. Pelo contrário, ele lembra-nos da necessidade das diversas filosofias já presentes, das novas que possam surgir para se compreender o mundo em que vivemos. Ele aponta a necessidade de pensá-las em um sistema, né? Em um sistema único, em um todo. Ele permite-nos precisamente lidar com as filosofias já presentes, com as novas, num sistema que considera também todas as outras filosofias. E permite-nos pensar sobre todo o sistema de todas as possíveis filosofias de uma só vez, sem excluir nenhuma, permitindo-nos pensar universalmente sobre a filosofia. Em termos gerais, pensar universalmente sobre a filosofia, ou sobre as filosofias, só é possível com tal conceito de sistema de todas as filosofias possíveis, né? Por exemplo, vejam que tal situação não é incomum, ao contrário, ela é muito comum. Ela pode ser comparada, por exemplo, ao sistema de todos os seres humanos, né? Em que nos permite lidar com todos os seres humanos, pensar em nós ao mesmo tempo, sem excluir nenhum daí de dentro, né? E pensando em todos, então, universalmente, mesmo que a gente não é capaz de apontar cada indivíduo, né? Ou ainda, quando você fala do conjunto de todos os números naturais, né? Quer dizer, mais do que falar do conceito, esse objeto, que é o conjunto que tem infinitos objetos, que são os números dele, né? Objetos matemáticos, mesmo que você não consiga dizer todos os números, apontar cada um dos números naturais, porque isso é infinito, isso não torna o conceito de número natural ininteligível, sem sentido ou inútil. Pelo contrário, ele organiza essas diferentes possibilidades para todos os números que surgirem para nós e os que já são e como eles se organizam, né? Então, o conceito do sistema de todas as possíveis filosofias também desempenha um papel análogo. Isso nos leva, então, a um outro conceito sistematizador, que é o de ilusão científico-filosófica, né? Então, muitas vezes, as pessoas tendem ingenuamente a considerar a realidade como sendo o que é real para elas próprias, naquele momento, né? Naquela visão, ela vê o mundo daquele jeito, ela fala, não, isso é a realidade, né? Tal fato pode ser referido como ilusão científico-filosófica. Ela consiste em, ingenuamente, tomar como verdadeiro o conhecimento científico e filosófico, ou a sua própria filosofia, que temos atualmente, sem considerar que esse conhecimento é uma das filosofias possíveis no sistema de todas as possíveis filosofias. Esse conhecimento não é o mais preciso, a pessoa não está enxergando a verdade absoluta, que não vai mudar porque é a verdade mesmo, né? E ele pode ser sempre melhorado numa compreensão cada vez melhor dessa realidade. Então, a ilusão sem o conceito vem no sentido de que a gente sempre tem em mente que a gente está tendo uma visão
do mundo, dessa totalidade, que é a realidade para nós, que estabelece a nossa filosofia em relação a ele. Por outro lado, os conceitos sistematizadores, na medida em que justamente ele fala desse sistema das filosofias, fala da forma de abordar elas, e mais, criam conceitos que podem ser entendidos pelas diversas filosofias, organizando isso em sistema, eles nos possibilita lidar sistematicamente em uma unidade com as diversas filosofias possíveis e suas possíveis realidades para elas. Então, nesse sentido, eles não são afetados negativamente pela ilusão científico-filosófica, ao contrário, eles permitem explicá-la. Ele é um dos conceitos que está ali dentro e que permite entender esse mundo, né, nessa totalidade de diversidades de filosofias, né? E, nesse sentido, permite superar essa ilusão, porque ele permite, dentro, por exemplo, da nossa filosofia, tentar identificar quais conceitos sempre permanecem como esses conceitos sistematizadores e quais são mais particulares e, portanto, deveriam ser considerados, né, com mais cuidado, e depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Esse conceito, então, de realidade, né, para si, que não é a última, nos leva, então, ao conceito sistematizador de autoconsciência, né, que é introduzido aqui tendo em conta as últimas consequências. Então, o termo autoconsciência aqui se refere ao ser humano. Então, na verdade, a gente está falando de todos os seres humanos, não está falando de um estado de autoconsciência ou não. Autoconsciência são os seres humanos, né? Na medida em que os seres humanos, ou parte deles, são capazes de reconhecer que, primeiro, a realidade é sempre realidade para nós, né? Mesmo aqui, né? 2, a realidade momentânea para nós agora é apenas uma realidade possível entre muitas outras possíveis para nós, né, no sistema de todas as filosofias possíveis. E 3, que essa realidade agora não é a mais precisa e sempre pode ser melhorada, né, como foi dito na própria ilusão científico-filosófica. Falando de outra maneira, como uma autoconsciência, nós podemos reconhecer que a realidade para nós agora é a nossa própria consciência agora. E a nossa consciência agora é a realidade para nós agora, né? Daí o termo autoconsciência, que é algo muito louco, né? A gente não tem aqui muito tempo para explorar os detalhes disso, mas você olhar para o mundo e perceber que o que você está vendo é sua consciência, né? Que o computador ou o celular na sua frente é sua consciência, né? Se você tivesse 1 mês de idade, ao olhar para isso, nada disso seria objetos, nada disso, por exemplo, o que você vê como uma cadeira não seria uma cadeira, porque um bebê não sabe uma cadeira, ele não sabe sentar, ele não sabe nem caminhar até a cadeira, então ele não vê o objeto cadeira ali, né? A cadeira não existe para ele. Então, o que a gente está vendo hoje é a nossa consciência. Num certo sentido, você está se vendo como num espelho, né? Muitos falam do conhecimento especulativo como esse se ver, né, no mundo, né? Essa realidade construída para si é, no final das contas, a sua parte da sua autoconsciência. Ok. Aí eu vou pular os conceitos sematizadores de coisa em si, coisa para nós e objeto, né, que ia mais complicar a nossa exposição aqui, e ir direto para o conceito de sistema das autoconsciências. Bom, como cada ser humano é visto aqui como uma autoconsciência, a gente pode falar do sistema, né, das autoconsciências, que é constituído por todas as autoconsciências e pela relação entre elas, né? Como o próprio conceito de sistema, como elementos e relação entre elas, no caso aqui o sistema das autoconsciências. E ele é o sistema dos seres humanos considerados como autoconsciências, ou seja, como capazes de vir a reconhecer que a realidade é sempre realidade para cada um de nós vive na sua realidade para si, a realidade para cada um de nós é apenas uma possibilidade entre outras, a realidade momentânea para si mesmo não é a realidade mais precisa e ela sempre pode ser melhorada, né? E aí, então, eu tenho, nesse texto aí, a gente pode correlacionar todos esses conceitos de uma forma simples e geral, né? O conceito de sistema das autoconsciências traz consigo todos os conceitos sistematizadores expostos e nos permite estabelecer uma compreensão geral do mundo em que vivemos, mantendo sempre a sua unidade. Cada autoconsciência é um filósofo em sentido amplo e desenvolve para si e vivencia dentro de si sua própria filosofia como a realidade para si.
Suas filosofias têm diferentes graus de elaboração, de acordo com o conjunto de questões e a gama de resposta a elas que lhe permitem compreender e explicar o mundo em que vivemos, incluindo nós mesmos. Suas filosofias pertencem ao sistema de todas as filosofias possíveis e, reconhecendo isso, eles podem superar a ilusão científico-filosófica. Nesse contexto, os conceitos de coisa em si, coisa para nós e objeto nos possibilitam lidar com a compreensão de uma coisa pelas várias filosofias e autoconsciências. O objeto é o sistema de todos os momentos da coisa para nós, incluindo os momentos da coisa para cada filosofia e cada autoconsciência. O conceito de sistema das autoconsciências leva a uma unidade de conteúdo e de realidade para nós presente no sistema de todas as filosofias possíveis e nos permite introduzir o próximo conceito sistematizador. Então, para tratar dessa diversidade, vale a pena, então, a gente retomar alguns pontos. Primeiro, que existe diversas filosofias e realidades para elas, como a gente está vendo até agora. Segundo, que a gente pode falar, então, de um sistema de filosofias, né, e dessas filosofias, né? Terceiro, que as filosofias, elas também falam de outras filosofias e também falam de si mesmo, né? Estabelecendo um contexto que a gente costuma chamar de metafilosófico. Meta quer dizer que fala sobre metalinguagem, fala sobre a linguagem. Metafilosófico fala sobre a filosofia. Só que nesse caso aqui não tem uma distinção entre o contexto filosófico e o metafilosófico como se eles fossem distintos. Não, é um contexto só que é ao mesmo tempo filosófico e metafilosófico, né? Porque uma filosofia pode falar de si, das outras, e essa é o objeto para essas filosofias. Em particular, uma filosofia pode expor e explicar outra filosofia a partir dos conceitos que ela tem em si, né? Que pode até vir daquela outra filosofia que ela está buscando explicar, né? Especialmente expondo a razão daquela outra filosofia, né? Nesse caso, o grau de elaboração e a realidade para uma filosofia que explica uma outra filosofia é mais amplo do que o dessa outra. Por quê? Porque ela está explicando como ela vê o mundo e explicando outras coisas que aquela filosofia não explica e mostrando como aquela forma de ver o mundo se correlaciona com aquela outra parte, né? Então, nesse caso, o grau de elaboração e a realidade dessa filosofia que explica a outra é maior que essa outra, né? Lembremos aqui que o nosso objetivo é compreender o mundo em que vivemos, incluindo nós mesmos, particularmente em que existem múltiplas opiniões, visões de mundo e tipos de conhecimento e filosofias, né? E que para compreender de forma adequada e precisa o comportamento de um grupo de pessoas, é necessário compreender o sistema de suas filosofias e, correlativamente, qual é a realidade para cada uma pessoa do grupo, né? Ou seja, o que a filosofia aqui exposta está buscando expor é uma realidade, a realidade mais ampla para nós, que pode abranger todas as possíveis filosofias de cada um de nós, com todas as possíveis realidades de cada um de nós. Por quê? Porque essa realidade está aí, temos essa diversidade de pensamentos, de filosofias, de realidade para cada um, temos um sistema estabelecido por isso, então queremos expor, né, essa realidade. E é justamente essa expressão, né, o conteúdo dessa expressão, que é o conceito de razão aqui. Então, a gente vai estar usando razão como sendo a realidade mais ampla para nós, que pode abranger todas as possíveis filosofias de cada um de nós, com todas as possíveis realidades para cada um, né? Se a filosofia de cada um é a realidade para cada um, então o sistema de todas as possíveis filosofias deve expor a realidade mais ampla que contém todas as possíveis realidades para cada um de nós, né? Ok, então, como visto aqui, razão significa a realidade mais ampla para nós, que pode abranger todas as possíveis filosofias de cada um de nós, com todas as possíveis realidades para cada um. Então, nesse sentido, tudo que é inteligível está na razão, e tudo na razão é inteligível, né? Então, toda a filosofia que está justamente compreendendo o mundo é algo, expressa uma inteligibilidade, e como a razão é o conjunto dessas, né, é o sistema dessas filosofias, é a compreensão dessa totalidade, esses elementos inteligíveis estão na razão. E, por outro lado, né, ser inteligível é ser racional. Então, na razão está tudo o que é inteligível, né?
Isso faz com que razão, como está sendo tomado aqui, não seja meramente uma capacidade humana, como, por exemplo, é em Kant, né? Uma capacidade de conhecer o mundo, né? E aí vai. Não, ela é um conteúdo, né? E um conteúdo objetivo, que é possível para nós. Então, por exemplo, quando a gente fala das razões da natureza, que a gente vai fazer física, né, ou matemática para conhecer as razões que estão nos fenômenos e que explicam como eles acontecem, mas ainda a gente não sabe qual é, né? Então, é uma razão que está na natureza e não está em nós, então ela não pode ser algo meramente humano, ela é justamente esse logos, né? Essa compreensão maior possível da realidade, né? Mas, se por um lado, para nós ela é vista como uma potência, né, a gente teria a possibilidade de chegar nela, ou a partes dela, e entendendo, ela nela mesma, ou seja, aquilo que ela diz, esse inteligível, como é inteligível do mundo, daquilo que é, ela é atual, ela está dizendo como as coisas são, vamos assim dizer, ela é a expressão de como as coisas são, se comportam, então ela é atual, ela está em ato, e não apenas em potência, como para nós, né? E para se aproximar cada vez mais da razão, né, se conhecer ela, é necessário compreender e explicar cada vez mais o mundo em que vivemos, ou a vida e a totalidade, necessariamente incluindo nessa explicação as demais filosofias e as demais realidades, né? Aí você pode dizer, não, mas a razão é muito grande, a gente nunca vai conhecer a razão, né? Esse conceito não tem sentido, né? E aí vem um certo conceito de conhecer que a gente está usando aqui, né? Que é o seguinte, que conhecer, por exemplo, se alguém te pergunta, você conhece o professor Tassinari? Você pode dizer, eu conheço, eu vi uma aula dele, né? Ou, né, já tive aula com ele. Aí a pessoa pergunta, mas você conhece mesmo o professor Tassinari? Aí você fala, não conheço nem eu mesmo, eu vou conhecer, né, o professor Tassinari quem é? Então, se conhece ou não conhece? A gente falou aqui de ilusão científico-filosófica, né? Então, o que eu estou vendo, eu acho que é a realidade, mas não é a realidade. Então, eu vivo numa ilusão sempre, né? Será que é assim? Porque se fosse assim, as pessoas têm uma compreensão da vida. E elas vivem, elas conseguem viver com essa compreensão. Se essa compreensão fosse uma completa ilusão, ninguém conseguiria viver, e elas vivem cada uma em uma realidade, né? Ou seja, isso tudo para dizer que conhecer é uma questão de grau, não é uma questão de tudo ou nada, né? Então, uma vez que você, vamos dizer, foi apresentado algo a alguém, você conhece esse algo a alguém, e aí você vai aumentando o seu conhecimento sobre aquele algo ou aquele alguém, né? Então, conhecer é uma questão de grau. E a razão, na medida em que você compreendeu esse conceito de razão, compreendeu essa articulação conceitual, você já conheceu a razão. A partir daí, você vai aumentar o seu conhecimento sobre a razão, né? Então, como eu escrevi aí, note-se que, se efetivamente compreendermos o conceito sistematizador de razão, conhecemos a razão, mesmo sem conhecê-la em seu detalhe e totalidade. Conhecer um objeto tem graus e estamos sempre conhecendo, do mais baixo grau ao mais alto, mesmo que não tenhamos alcançado o fim, isto é, todos os seus momentos como a coisa para nós. Alguns conteúdos da razão são realidades para nós agora, e outros não. Os conceitos sistematizadores aqui expostos permitem expor e tratar a razão e seu conteúdo, tratando tanto do conteúdo que é realidade para nós agora, quanto do que é possível para nós agora, mas ainda não é realidade para nós agora. Pode-se dizer que a razão é um ideal, né? Porque ela é como se fosse uma grande ideia, né? Uma grande compreensão, né? No entanto, não é uma espécie de ideal oposto à realidade. Ao contrário, é um ideal que abrange toda a realidade em si, porque justamente o que é a razão? É a realidade mais ampla para nós, que pode abranger todas as possíveis filosofias de cada um de nós, com todas as possíveis realidades para cada um. Essa é a definição, é a compreensão desse termo razão para nós aqui, desse conceito razão, né? Então, ele é um ideal, mas é um ideal real, né? Essa razão ideal e real contém em si
todas as nossas filosofias e as nossas realidades vivas experienciadas por nós, né? É um sentido amplo de logos, é uma aprofundação, é um aprofundamento desse sentido de logos, envolvendo agora todas essas filosofias, todo esse sistema de filosofias, né? Então, a razão é real e atual, e não apenas uma possibilidade. No final, a razão pode ser pensada como um estado de consciência, de autoconsciência, né? de compreensão do mundo, que também compreende-se a si, mas como uma autoconsciência suprema, né? Um estado de compreensão de tudo, como se dá, inclusive, de que se é esse conhecimento, né? Que contém e conhece completamente a si mesma e a todos os outros, né? Particularmente, mesmo que não consigamos ter conhecimento de todo o conteúdo da razão, isso não torna esse conceito ininteligível, sem sentido ou inútil. Ao contrário, lembra-nos da necessidade de considerar as diversas filosofias já presentes e as novas possíveis que possam surgir, bem como as suas realidades para elas, como pertencentes ao mundo em que vivemos. Assim, lembra-nos da necessidade de considerar as diversas filosofias já presentes e as novas possíveis que possam surgir, bem como as realidades para ela, na nossa compreensão do mundo em que vivemos, né? Lembra que a gente tem que construir uma filosofia nesse sentido, porque isso é o que se apresenta. Aponta a necessidade de pensá-las como uma unidade e um sistema, né? Para que haja uma só realidade, né? Essa razão, né? Essa realidade mais ampla que contém todas elas. Também nos permite lidar com o sistema de todas as filosofias possíveis e as suas realidades para elas, na nossa compreensão do mundo em que vivemos. Permite-nos pensar toda a realidade de uma só vez, não excluindo nada, permitindo-nos pensar universalmente sobre a realidade, né? E, por fim, permite-nos compreender que estamos sempre expandindo nossa autoconsciência em direção a essa autoconsciência suprema, né? A razão como autoconsciência suprema, pois somente ela é a perfeita compreensão do mundo em que vivemos como um todo, né? O que nos leva ao próximo conceito sistematizador, né? Que é o conceito de espírito, e esse termo foi inspirado na filosofia hegeliana, está saindo meio de lá, mas ele tem uma definição precisa aqui para nós, né? Que a gente vai apresentar. O que é um espírito? Um espírito é uma autoconsciência, então é aquela ser que é capaz de conhecer que aquilo que ele está enxergando é a construção de mundo dele, é a compreensão do mundo para ele, é a realidade para ele, né? Então é uma autoconsciência que é capaz de vir a reconhecer a razão, como a gente está colocando ela aqui, e a si mesma dentro da razão, dentro dessa compreensão maior, né? Nesse sentido, todo ser humano, como ele é uma autoconsciência, como a gente viu, e como a razão é a explicitação dessa realidade maior que tem todas as filosofias, todos eles são espíritos, são autoconsciências que reconhecem que o que está vendo agora que podem vir a reconhecer que o que está vendo agora é a realidade para ele, frente à realidade mesma, que seria uma compreensão maior e total dessa realidade, inclusive de si próprio, né? Então, note que a utilização do conceito de espírito aqui também traz consigo todos os conceitos sistematizadores expostos. Em particular, ao utilizá-lo, né, o ser humano é pensado como uma autoconsciência dentro de uma compreensão maior e suprema, possível, atual e real, que é a razão. No final, a própria razão pode ser pensada como um espírito, né? Uma autoconsciência suprema, né? Então, como um espírito supremo, como uma autoconsciência suprema que contém e conhece completamente a si mesma e a todos os outros. Nesse caso, pode-se referir a ela como espírito absoluto. Nesse sentido, o conceito de espírito absoluto é uma melhor caracterização da razão e da realidade, pois também expressa a relação de todas as autoconsciências entre si, desses seres que estão construindo a sua representação, a sua compreensão de mundo, né? Então, representa a relação de todas as autoconsciências entre si, com suas diferentes filosofias e realidades, dentro da razão como a autoconsciência suprema, ou ainda a relação de todos os espíritos entre si, inclusive com e dentro do espírito absoluto, da razão pensada como uma autoconsciência suprema, né?
Esse uso do termo espírito foi inspirado em uma possível interpretação da filosofia hegeliana, né, que inspirou aqui também a elaboração dos conceitos sistematizadores, para se ver e tratar a filosofia como um sistema, como sistema. Particularmente, mesmo que não sejamos capazes de ter consciência de todo o conteúdo do espírito absoluto, a suprema autoconsciência, isso não torna esse conceito ininteligível, sem sentido ou inútil. Ao contrário, primeiro, lembro da necessidade de se considerar as diversas e possíveis filosofias, bem como as suas realidades para elas, como pertencentes ao mundo em que vivemos como um todo, incluindo o passado, o presente e o futuro. Lembra-nos da necessidade de considerá-las na nossa compreensão do mundo em que vivemos e que, para nós, elas são a nossa própria compreensão desse mundo. Aponta a necessidade de pensá-las como uma unidade em um sistema, para que haja apenas uma realidade e uma única compreensão máxima do todo. Também nos permite lidar com o sistema de todas as possíveis filosofias e suas realidades para elas, na nossa compreensão do mundo em que vivemos. Permite-nos pensar toda a realidade e seu conhecimento de uma só vez, não excluindo nada, permitindo-nos pensar universalmente a realidade. Finalmente, permite-nos compreender que sempre somos espíritos, expandindo a nossa autoconsciência em direção à autoconsciência suprema, ao espírito absoluto, porque só mesmo ele é, pelo seu próprio sentido aqui introduzido como conceito, a compreensão perfeita do mundo em que vivemos como um todo, ou da vida como um todo, ou da totalidade. Qualquer outra caracterização menor que essa do mundo em que vivemos como um todo, ou da vida como um todo, ou da totalidade, é imperfeita, não chegou a essa perfeição, a essa explicação máxima e detalhe e compreensão de todas essas coisas, né? Nesse sentido, pode-se dizer que os conceitos sistematizadores estabelecem um novo tipo de sistema metafísico ou ontológico, no qual o espírito absoluto é a realidade última. No entanto, deve-se notar que o seu maior papel e função não é esse de estabelecer essa realidade última, falar dele, né? Inaugurar uma religião ou coisa que o valha. Não. O porquê ele está sendo usado aqui é para compreender essa realidade, né? Como a gente viu desde o início, né? Então, o seu maior papel e função é nos permitir pensar e lidar de forma sistemática com as diversas compreensões da realidade, com todas as filosofias e suas realidades, que é precisamente o seu sentido, e especialmente com a dinâmica sui generis do sistema das autoconsciências, né? Se você pensar que cada ser humano age, então, segundo a sua filosofia, segundo a sua realidade, que isso dá uma dinâmica, que, por exemplo, como as dinâmicas que acontecem na história, a dinâmica desse sistema das autoconsciências é sui generis, não se compara a outra coisa. Um sistema de átomos não consegue ser comparado a isso, um sistema de bioquímico não consegue ser comparado a isso, né? Você vai precisar aí desse sistema de todas as filosofias, inclusive da história da filosofia, que organiza ela e que os seres humanos, por entender e por ter filosofias aí dentro, agem de certa forma assim, assim, assado. Então, tem uma dinâmica aí muito complexa, né? E o papel desses conceitos é permitir a começar a pensar sobre essas coisas, né? E a entendê-las, né? Nesse sentido, é uma espécie de conceito prático, né? O conceito de espírito absoluto, conceito prático, pragmático e concreto. Seu caráter metafísico ontológico emerge do seu próprio sentido e compreensão prática e pragmática, e da sua adequação, permitindo-nos compreender a realidade como um todo, com as diversas compreensões da realidade e as suas realidades, e a dinâmica própria que elas geram no mundo em que vivemos, na vida ou na totalidade. O processo de conhecer o espírito absoluto, né, que então seria essa realidade, nos leva ao nosso próximo e último conceito sistematizador, a filosofia. Então, nosso último conceito sistematizador é a filosofia, né, que aqui é designada com uma inicial F maiúscula, né, designando um nome próprio, né, um substantivo próprio, que é a atividade de elaborar uma série de filosofias que buscam cada vez melhor expor a razão, ou mais propriamente, o espírito absoluto.
Nesse sentido, a filosofia é uma atividade existente, porque as pessoas buscam conhecer essa realidade última, né? Ela busca conhecer a realidade, né? E se buscam conhecer a realidade, ela busca conhecer essa realidade mais ampla no final, porque ela é mais ampla e tem todos esses sistemas. Então, elas buscam conhecer o que está sendo chamado aqui de razão e de espírito absoluto. Então, ela é uma atividade existente que é realizada o tempo todo por todos os seres humanos, né? A filosofia de cada um pode, conscientemente ou não, tomar-se como filosofia, como aqui está sendo feito, ou seja, como pode, a filosofia de cada um pode dizer, de fato, a filosofia é isso que está sendo dito, eu também faço parte da filosofia, então nós todos estamos fazendo essa filosofia com F maiúsculo. Mas uma filosofia de cada um, como a gente disse, cada um tem a sua, né? Pode dizer, não, a minha não é filosofia, para mim tudo isso não faz sentido, né? Então, uma filosofia pode se assumir como filosofia aqui, como está sendo posto, ou não, né? Mas isso não faz, né, mesmo que ela seja até radicalmente contra participar, vamos assim dizer, desse movimento da filosofia, não faz com que ela não seja considerada uma filosofia, alguma coisa que está justamente buscando conhecer o mundo, né? A realidade e aí, nesse sentido, a realidade das filosofias que se consideram filosofia, aqui nesse sentido, é mais amplo do que daquelas que não fazem. Por quê? Porque essa que se considera filosofia aqui, né, com F maiúsculo, vamos assim chamar, ela está entendendo que existe diversas, ela está entendendo que existe a do outro, então ela começa a explicar do outro e começa a explicar a realidade como um todo, enquanto que aquela que está negando esse conceito de filosofia enxerga só a dela e acha que as outras estão erradas, que as outras não deveriam existir ou não existem, né? Aí depende de cada filosofia ou outra que não assume esse conceito de filosofia com F maiúsculo aqui, né, que a gente está colocando, né? E aí, os conceitos sistematizadores, com sua permanência, né, porque o fato de existir várias filosofias não negam esse conjunto de conceitos, ao contrário, só confirmam, né, essa diversidade, a necessidade de compreendê-las, de correlacioná-las, né? Então, eles podem permanecer nesse nosso crescimento cada vez maior da compreensão do que vem a ser o espírito absoluto, ou do que vem a ser a razão, né? Então, os conceitos sistematizadores, com sua permanência, permitem-nos conhecer a razão e o espírito absoluto, já que conhecer um objeto tem graus e estamos conhecendo desde o primeiro grau, como discutido, e continuar a conhecê-los cada vez melhor, sendo eles próprios conceitos sistematizadores da própria razão ou do próprio espírito absoluto. Bom, aqui tem dois slides que eu não vou trazer, porque eu acho que é muita coisa aqui já para o conteúdo e que a gente pode discutir, né? Mas um deles seria como se dá a dimensão crítico-filosófica, segundo essa visão, né? Lá no artigo do próprios conceitos sistematizadores, vocês podem ver isso com mais calma, ou ler os slides, depois a gente vem a conversar, né? Um outro sobre a possibilidade de incorporar um conhecimento específico, né, mesmo que seja da ciência ou de uma pessoa, algo que a gente está chamando de filosofia com F maiúsculo aqui também. Acho que não é o caso de falar sobre isso, né? Já foi bastante tempo, bastante conteúdo para a gente conversar e discutir, né? Eu terminaria então dizendo que, consequentemente, os conceitos sistematizadores nos possibilitam compreender as pessoas como espíritos no mundo em que vivemos e compreender o mundo, a vida e a totalidade como uma manifestação da razão ou do espírito absoluto. Nesse sentido, o espírito absoluto é um conceito prático e pragmático. A razão como espírito absoluto e nós como espíritos somos o mundo mais real e mais concreto em que vivemos. A filosofia, como atividade de elaboração de uma série de filosofias que buscam cada vez melhor expor a razão ou o espírito absoluto, é um conceito e atividade universal e nos permite ver e desenvolver a filosofia como um sistema hoje e sempre. Esse contexto e ponto de vista introduz um programa de pesquisa contínuo e eterno, vamos assim dizer, que consiste em interpretar os vários tipos de conhecimento específicos e filosofias em termos dos conceitos sistematizadores e do espírito absoluto. Também, particularmente, quanto à própria filosofia hegeliana, que inspirou a proposta deles aqui, que a gente só falou
fez menção, mas como é que esses conceitos se relacionam mesmo com a própria filosofia do Hegel, né? Como uma interpretação da filosofia do Hegel. Então, tudo isso precisa ser debatido e trazido, e então, algo que a partir de se colocar esses conceitos, a gente pode agora investigar e tentar descobrir, né? Então, no todo, é isso que eu gostaria de falar, né? Agradeço, né, a paciência de vocês de escutarem até aqui, e a gente abre para a gente poder conversar. Estou inscrito, professor. Parabéns. Bom, eu vou abrir a fila aqui. Mas ninguém não levantou a mão? Se vocês levantarem a mão... Posso, professor? Deixa eu ver aqui. Pode. Pode, Stelivan, certo? Stelivan, você está com o microfone desligado. Eu não sei se você está falando já. Perdão, professor. Era justamente o que eu estava dizendo, eu me embanando com essas tecnologias aqui, mas enfim. Então, eu vi a explanação do professor, maravilhosa, entendi a grande parte, inclusive aprendi que em Hegel tudo se dá a partir da interação, da relação, e é imprescindível isso. Porém, me chamou a atenção quando o professor fala, em algumas questões me trouxe muita inquietação, no sentido positivo, de que, primeiro, a questão dos sistemas filosóficos, porque até quando todo filósofo ou toda filosofia tem um sistema. Eu estou conhecendo o sistema hegeliano, e aí esse seria um ponto. A outra questão é que o que eu também tenho entendido a partir do Hegel, que tenho aprendido com Hegel, é que tudo se dá em interação, e essa a interação se dá a partir do conflito com o outro. Não necessariamente conflito de guerra, mas em contradição. E nesse processo de contradição, acontece o Aufhebung, o supra-sumice. E aí, para exemplificar isso, talvez a dialética do seu e do escravo para ajudar. Então, como é que se dá essa relação entre, por exemplo, entender eu tenho o meu sistema e o meu sistema com o outro? Essa relação conflituosa entre meu sistema filosófico e meu filosofar e o outro. E para finalizar também, na fenomenologia do espírito, há um percurso da consciência e da razão, que se dá em processo, em etapa muito aguda e etc. Como é que o professor ela vê isso, tendo em vista esse entendimento com outros sistemas filosóficos e com outros seres? Não sei se me fez entender. Obrigado. Acho que está desligado, professor. Perfeitamente. Eu acho que você se fez entender, né? Parabéns, são excelentes questões, tocam em pontos essenciais, né, e profundos, né? O primeiro é verdade, quando a gente está falando de filosofia e sistema, como em geral a gente entende uma filosofia em um sistema, que nem toda filosofia se propõe a ser sistemática, ela pode ser feita por aforismos, por exemplo, né? Agora, o conceito de filosofia aqui, na verdade, ele foi usado em dois sentidos, né? A filosofia de cada um e filosofia lá com F maiúsculo, né? A filosofia de cada um, apesar dela algumas vezes se pretender ou se anunciar que não é sistemática, a pessoa tem uma compreensão do mundo, né? Ainda que possa ter, vamos dizer, ser esquizofrênica e compreender o mundo cada hora de uma forma, etc., ela busca essa unidade. Então, a ideia de sistema aqui é entendido como sendo elementos e relações entre eles, né? Você acabou de dizer da importância da relação, né? Para estabelecer o que é cada coisa, né? E que aqui a gente está falando até de uma relação com o todo, que é o que vai colocar o que a coisa de fato é, né? Então, sistema aqui está sendo entendido nesse sentido. Então, o próprio mundo, o próprio conhecimento no mundo, esse próprio logos, é um sistema, ainda que a gente possa ainda não conhecê-lo. Então, essa sistematicidade não é só uma sistematicidade literária, do texto literário de um filósofo, mas do conhecimento mesmo. E todo ser humano, se age no mundo e tem uma ação eficaz, ele tem uma certa sistematicidade do seu conhecimento,
né? Então a gente está usando o conceito de sistema de uma forma mais abrangente e o próprio conceito de filosofia, porque se a gente pensar filosofia, até para o próprio Hegel, assim, não é tudo que é filosofia, toda a compreensão do mundo, né? Filosofia tem que ser uma prescrição do mundo em termos conceituais, mas aqui nós estamos entrando mais profundamente, dizendo, olha, todo ser humano constrói uma compreensão de realidade, e enquanto ele tem princípios nessa compreensão, enquanto ele tem relações de significação entre termos, a gente pode ver isso como uma filosofia, e todo ser humano como um filósofo num sentido amplo. Então, é nesse sentido que toda filosofia, enquanto exposição, essa exposição pode ser mais ou menos sistemática, mas tem uma certa sistematicidade aí, e que vai ser compreendida na relação com as outras filosofias também, né? Com as outras visões de mundo, na relação com as outras pessoas, e aí a gente vai passando para a sua segunda questão, que é, olha, tá bom, mas se eu olho para a história da filosofia, eu vejo aí um bando de gente se contrapondo um ao outro, quer dizer, não dá para juntar tudo isso simplesmente num grande sistema, vamos dizer, de uma forma pacífica, né? Então, a primeira observação que eu teria para fazer aí é que Hegel é um dos pouquíssimos filósofos que trata a história da filosofia como tema e faz com que a história da filosofia esteja dentro do seu pensamento e discussão, né? E de uma forma positiva, porque, por exemplo, em Kant você também tem uma análise da história da filosofia, mas mais para mostrar como elas caem num uso impróprio da razão, de aplicação em relação ao mundo, do que para utilizar esse conteúdo mesmo da história da filosofia. E Hegel vai utilizar justamente esse conteúdo da história da filosofia para mostrar como cada vez mais eles vão explicitando essa verdade que ele está explicitando, ou seja, aqui na interpretação que a gente está propondo, do espírito absoluto. Então, como cada uma dessas filosofias está fazendo uma expressão do absoluto, né, que lá no final da exposição enciclopédia vai ser espírito, né, vai ser espírito absoluto. Então, que o absoluto para cada filósofo, na verdade, era o espírito absoluto que estava se mostrando para esses filósofos, né? E aí você tem razão, muitas se contrapõem. Mas por que se contrapõem? E aí eu começaria pelo conceito de Aufhebung, que você colocou de superação. Bom, antes disso, né, eu tenho, já que estou falando da filosofia hegeliana, aqui, né, juntando com os conceitos sistematizadores, porque, a bem da verdade, a gente estava falando dos conceitos sistematizadores, agora a gente está passando a filosofia hegeliana. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que a filosofia hegeliana tem muitas interpretações, né? Então, não há, felizmente, ou infelizmente, eu diria que felizmente, você não tem essa, qual é a interpretação da filosofia hegeliana? Tem as interpretações, e sempre vai ter. Aliás, se ela fala do todo, aí que vai ter mais ainda. Né? Se do próprio mundo, do próprio todo, a gente tem várias filosofias, o que dirá de uma filosofia que fala sobre o todo? Você vai ter várias interpretações. Isso já na época de Hegel, ou seja, Hegel já tinha que discutir com as pessoas para dizer, olha, vocês não estão entendendo o que eu estou falando é isso, é aquilo, etc, etc. Ele vivia fazendo isso. Então já tinha várias interpretações na época que o Hegel estava vivo. Quando ele morre, né, isso se mostra mais ainda, porque enquanto ele está vivo, a filosofia dele é o que ele disse que ela é. Depois que ele morreu, o que é a filosofia do Hegel? Então vai ter várias interpretações da filosofia do Hegel. Em especial, isso vai fazer uma diferenciação entre hegelianos, velhos hegelianos ou jovens hegelianos, ou hegelianos de direita, né, e de centro, muitas vezes, sendo esses velhos hegelianos, e os jovens hegelianos, né, que seriam os hegelianos de esquerda. E aí, é engraçado que nesse conjunto de interpretações, hoje em dia, a gente tem uma tendência a ver um certo hegeliano de esquerda, né? Que fala, não, Hegel não fala de religião, Hegel acha que religião é só representação, que religião não expõe a verdade. Olha, mas veja, entre esses três grupos, né, ou entre os velhos hegelianos e os novos hegelianos, quem eram os velhos hegelianos, os hegelianos de direita? São os alunos do Hegel, que compilaram as aulas do Hegel, que pegaram os manuscritos do Hegel, dos alunos que frequentaram, juntaram tudo isso, conheciam, portanto, muito bem o sistema para publicar isso, né, fazer a publicação disso, eram amigos do próprio Hegel, discutiam o sistema do Hegel, né? Então, por exemplo, a noção de Deus, que para Hegel é fundamental, lá no primeiro parágrafo da enciclopédia ele diz que Deus é objeto da filosofia, assim como da religião, né?
qual é a compreensão de Deus? E Hegel vai dizer, na própria enciclopédia, na última edição de 1830, ele vai falar, olha, compreender Deus especulativamente, você precisa compreender isso, 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 isso. Onde você vai compreender isso? Num livro de um cara chamado Geschel, que foi publicado há pouco tempo, e que ele fez uma resenha extremamente favorável a esse livro do Geschel, que é quem vai ser um hegeliano de direita depois. Então, o Hegel está dizendo que o Geschel é quem melhor compreendeu essa noção de Deus como espírito, especulativamente, né? E, como disse o tradutor dessa resenha do Hegel para o inglês, o que ele vai, vamos dizer, para ele isso é muito importante, por quê? Porque Geschel é um cristão, e ele vai correlacionar a filosofia do Hegel com os textos bíblicos, o que vai permitir a Hegel dizer, gente, é exatamente isso que eu estou dizendo, vocês não estão entendendo? Né? Então, ou seja, esse é o Hegel, esse é o Deus do Hegel, né, que se diz um luterano, né, e que ele está explicitando, e que muitas intérpretes hoje em dia da filosofia do Hegel simplesmente acham que Hegel era ateu, ou sei lá o quê. Bom, mas então, voltando à questão das interpretações, da superação, da dialética, das diversas filosofias, né? Então, como nessa interpretação que a gente está colocando aqui, a gente entende a superação? Superação é a existência de um ponto de vista, eu tenho duas visões opostas. É a existência de uma compreensão, de um ponto de vista superior, que consegue explicar essas duas visões como consegue explicar essa unidade e explicar essas duas visões como, olha, essa daqui está vendo parte, está vendo isso daqui, essa outra está vendo isso daqui, dessa totalidade. Por isso, isso é realidade para essa e isso é realidade para elas, e uma está criticando a outra, uma está se opondo à outra. Então, a oposição existe, porque tem pessoas olhando um mesmo objeto de vários pontos de vista diferentes e tomando aquilo como sendo a própria realidade última. E, portanto, tendo uma contradição de uma com a outra, porque o que A toma como realidade última não pode ser o que B toma como realidade última, isso é uma contradição. A gente precisa resolver isso. Como a gente resolve? Chegando num ponto de vista superior, que a gente entende essa unidade e consegue dizer, olha, está vendo? A está olhando só para essa parte, B está olhando só para essa parte, mas a unidade é essa. E, num certo sentido, é isso que ele vai fazendo, tanto na história da filosofia, como na ciência da lógica. Ele vai falando, olha, Parmênides achava que o absoluto é o ser puro. Mas se a gente olhar só assim, está faltando dizer o que está dentro desse ser puro, o que é mais determinado, do que está aí. Esse ser puro, assim, vira um nada. E, bom, tem budistas que falam que o absoluto é um nada. E aí, Parmênides e os budistas estariam falando a mesma coisa, tem uma contradição. Mas será que não tem uma unidade maior que esses dois estão enxergando partes? Sim, um mundo onde existe o vir a ser, o passar do ser para o não ser e do não ser para o ser, e onde existe o que está aí e que devém. E aí, então, ele chega em Heráclito, e aí vai. Então, ele vai cada vez mais explicando o quê na história da filosofia? Esse inteligível no mundo, que é isso que a filosofia faz, explicar esse inteligível no mundo, porque ela não pode explicar o ininteligível no mundo. O que ela busca? O mundo como inteligibilidade. E isso é justamente essa ideia de razão e de espírito absoluto que a gente está colocando aqui, né? Então, existe sim oposição, a oposição é, francamente, uma batalha entre um e outro, mas também existe a superação dessa oposição rumo a uma compreensão maior. E se há, de fato, um sistema filosófico, a gente pode falar dele, tem que ter uma compreensão maior, que pode ainda não ser a nossa, mas ela tem que existir se a gente está buscando ela, senão a gente está buscando o quê? Uma fantasia, né? Ok, eu acho que, bom, assim eu responderia, não sei se ficou alguma coisa para depois, mas vamos lá. Tem uma última coisa que é da fenomenologia do espírito, né, enquanto percurso da consciência. Sim, é verdade, mas veja que interessante, ao mesmo tempo que ela é um percurso, então tem um caminhar, o livro já está escrito. Então, ele é um percurso, ele está se realizando ou ele já está realizado? Não, está realizado pela consciência do Hegel, que escreveu, mas não pelas outras que estão lendo. Tá, mas aí essa que está lendo chega no final e realiza. Então, ele está realizado. Mas, efetivamente, ele está realizado ou não está realizado? As duas coisas.
é justamente, de novo, duas visões. O do estar realizado, onde não pode estar realizando se está realizado, e a outra visão do estar se realizando, e, portanto, não está se realizado, olhando uma unidade, que é uma unidade inteligível, que, enquanto inteligência e universal, é conceito universal, ela é tanto coisa que você pode estar pensando e percorrendo, e, portanto, é um percurso para você estar se realizando, quanto já está realizada, como essa construção, essa escada mesmo. Ela o saber absoluto é justamente a superação dessa dicotomia entre o processo e o resultado do processo. Mas tem que entender que o saber absoluto é um saber infinito, né? Um saber nele mesmo. Não é o meu saber ou o saber do Hegel ou alguém que fez literariamente. Não. Hegel está dizendo mesmo, segundo ele, da própria verdade, desse próprio conhecer-se, que se é saber absoluto. Né? Saber que a consciência venha conhecer que o seu fundamento, né, que sua base é o saber absoluto. Né? Então, é um pouco isso dessa forma que eu interpreto a própria fenomenologia do espírito. Né? Mas muito obrigado pelas suas questões excelentes. Obrigado, professor. Muito esclarecedor. Leandro? Bom, Ricardo, primeiro parabenizar a apresentação aí, sempre muito bom ter contato com esse seu texto, né? Já não é a primeira, mas todas as vezes que eu tenho contato, fico sempre estimulado a pensar e sempre vem algumas ideias, algumas questões, mas eu queria estar tratando sobre aquela questão que a gente tem trabalhado, né, em grupo, né, sobre a questão da inteligência e da vida, também como possibilidade de um conceito sistematizador. Aí eu formulei uma questão aqui, que é justamente nesse tom, assim, o que seria possível, o que torna possível aos seres humanos, a nós, né, essa compreensão dessa realidade, né? Então, de que maneira a gente poderia sistematizar, por exemplo, um conceito de vida de uma maneira ampla, dentro da mesma, de forma que seja tão autorreferente quanto os conceitos sistematizadores que você tem apresentado, né? E de alguma maneira isso a gente poderia interligar como sendo a vida alguma coisa, algo inerente à própria razão ou uma manifestação maior do espírito absoluto, né? Aí eu coloquei isso como se considerando isso, a gente pode considerar a inteligência como um elemento essencial e sistematizador de todo esse processo, que é de compreensão da realidade, da filosofia de cada um, da inteligibilidade da razão, da possibilidade de compreender essa razão. Bom, isso. Obrigado. Obrigado, Leandro. É sempre muito bom te ter como interlocutor, né? E nas discussões, né? O Leandro tem uma boa obsessão pelo conceito de inteligência, que ele está tentando compreender, né, na sua significação mais profunda, os diversos processos que a gente poderia entender, o que a gente poderia entender como inteligência, se ele poderia ser ou não um conceito sistematizador, né, como os outros, ter essa universalidade. Bom, vamos começar pelo conceito de vida. E aí, se a gente está falando do Hegel e trazemos o sistema hegeliano para nos ajudar nessa sistematização, Hegel tem um momento que ele introduz o conceito de vida, e é na ciência da lógica. Né? E aí isso gera uma grande discussão entre as pessoas que ainda fazem uma certa oposição entre abstrato e concreto, entre pensamento e realidade, dizer, mas vida não pode ser um conceito lógico, né? Porque não é um conceito abstrato. Mas Hegel não está falando do abstrato, Hegel está falando do logos, Hegel está falando da razão que está no mundo, que rege o mundo. Né? E a ideia é lá na lógica, na ciência da lógica, a ideia especulativa e absoluta é uma caracterização do que é a razão. E essa ideia especulativa absoluta lá na ciência da lógica tem dentro dela toda a exposição da lógica. Então tem lá o ser do Parmênides que eu falei aqui, o nada do budista, como ele coloca, o devir do Heráclito. Então, tem todas essas conceituações dentro dela. Né? Por isso que ela é uma boa caracterização da razão, porque tem todos esses conceitos e as relações entre eles, esse sistema de conceitos dentro de si, explicitando ela própria, essa própria razão. Ali, né? Mas ainda no momento lógico, o que quer dizer abstrato, mas abstrato aqui não está oposto ao concreto, como se existisse uma dualidade. Abstrato significa um resumo, o geral, a lei geral que está regendo a coisa. Por isso que para ele a lógica é o espírito onipresente, né, na natureza, no ser humano, em todas as coisas, porque são os conceitos que regem, né, toda essa totalidade. E dentro da lógica, ele vai definir a vida como a ideia imediata. Então, isso para dizer, trocando em miúdos, né?
o que eu estou enxergando como vida, e aí não é só a minha vida como ser vivo biológico, né? Mas a vida dos outros seres biológicos que formamos um sistema, né? E, portanto, há uma grande vida aí, né? Vamos assim chamar a nossa ecologia com os diversos seres, né? E até em relação às coisas chamadas de não vivas, né? Mas que tem que entrar nesse processo vida, então, portanto, essa vida é muito maior que isso. Para a gente entender esses processos, a gente tem que entender as razões deles, desde razões menores, do tipo, sei lá, tomou cianureto, isso pegou todas as células lá responsáveis pela respiração, e aí ele não consegue respirar, morre, então são razões particulares daquele processo de vida, mas a vida tem todas essas razões, então a vida nada mais é do que essa razão acontecendo no tempo para nós. E os elementos estão sendo ordenados por essa razão. E o que cada ciência faz particular é descobrir razões particulares. Mas quando as razões ultrapassam aquela delimitação que aquela ciência fez, ela não dá conta de explicar. Por isso que a filosofia e a razão vamos dizer, a filosofia como explicitação da razão é a ciência última e que coordena as demais ciências. Então, a vida é a razão imediata, é a ideia imediata, né? Esse é o conceito de vida. E aí depois ele vai falar do conhecimento e da união do conhecimento com a vida, que ele vai chegar no conceito de ideia, que vai ter a ver com o conceito de razão que a gente está colocando aqui, né? Então tem lá uma definição que aí sim a gente precisa estudar, ver a diferenciação e tudo mais. E inteligência. Bom, inteligência não é um conceito lógico, portanto não está na ciência da lógica, né? Não é um conceito lógico assim nessa exposição do Hegel, né? E ela vai aparecer lá com, se eu não me engano, com o espírito, né? O espírito vai ter inteligência, vontade e liberdade, né? E se a gente olhar, e aí tá. Só que essa própria compreensão do conceito de espírito em Hegel, ele não é feito aqui simplesmente de uma forma conceitual e geral, como a gente está fazendo. Ele vai mostrar como esse conceito surge numa visão do próprio mundo, que é o que o Hegel está buscando entender. Então, antes desse conceito de espírito, tem um conceito de alma, que é um conceito aristotélico, num certo sentido de alma, né? Então, veja que não é nem cristão, etc., porque vem antes de Cristo, né? Não é cristão, não quer dizer que... Claro que pode ser relacionado com o conceito de alma do cristianismo, isso os próprios filósofos, padres, né, vão fazer, né, depois, né? Mas o que é a alma nesse sentido? É a forma de um corpo que tem vida. Então, o corpo tem uma forma de funcionamento, uma forma de ser, e isso é a alma do corpo, para Aristóteles. Então, a alma está na natureza, está no todo, está na vida aí, né? E em Aristóteles, você tem essa forma atuante, tanto como, que não é potência, como é atual, tanto como energeia, como inteléquia, que é o caso da alma, ou seja, a inteléquia é uma forma que funciona a partir de si, uma atualidade que vai, né, atualizando, né, as suas ações no mundo. Então, a gente pode pensar essa inteligência como inteligência, ou seja, que tem o telos dentro de si, algo que tem a finalidade dentro de si, que pensa as suas finalidades e atua segundo essas finalidades, né? É por isso que em Hegel, depois, inteligência e vontade é uma só e mesma coisa, né? São lados de uma mesma coisa, né? E que elas têm a ver com o próprio espírito, porque o espírito, enquanto que ele é racional e parte da razão, e parte da própria autocompreensão que a razão tem dela mesma, ele vai ser tanto inteligente, né? Nesse sentido de ter o telos dentro de si, e de realizar esse telos que tem dentro de si, quanto vai ter vontades, né, no sentido de estabelecer metas, objetivos, dentro da perspectiva racional que ele tem, quanto livre. Esse é um outro ponto que eu não tratei, mas é essencial da filosofia hegeliana, e a forma com que eu interpreto a liberdade na filosofia hegeliana é que, primeiro, a liberdade já pertence ao espírito subjetivo. Se você olhar a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, o conceito de liberdade vem de 1930, o conceito de liberdade vem dentro da seção do espírito subjetivo, não entra dentro do espírito objetivo, né? E o que é, então, essa liberdade que já pertence ao espírito subjetivo? Ora, o que a gente definiu como espírito aqui? Uma autoconsciência dentro da razão.
Então, essa autoconsciência tem para ela aquilo que ela já sabe, ela é consciente, é para si, e tem algo que está só em si, que pode vir a ser consciente. Ora, mas esse em si dela é a totalidade, é a razão, é o espírito absoluto, né, é a totalidade. Então, o espírito em si é o próprio espírito absoluto, é uma manifestação do espírito absoluto. E o que é liberdade? Hegel vai definir liberdade como depender apenas de si, não depender do outro. Como não ter verdadeiramente um outro. E nesse caso, o espírito, mesmo individual, como é essa totalidade tomada por aquele indivíduo e tem nele todos os outros, se ele se vê como espírito, ele exercita essa sua liberdade, né? Então, ele já é livre em si, porque todo mundo é espírito, e todo mundo é espírito, e todo o espírito é o espírito absoluto, e é espírito, está nessa relação com o espírito absoluto, então ele já é livre em si, e se ele se reconhece como espírito, como a gente está colocando aqui, e vive como tal, ele vive a sua liberdade, ele executa a sua liberdade, sem precisar que os outros reconheçam isso. Por quê? Porque ele não depende do que os outros pensem para fazer aquilo. Ele tem a sua concepção, age a partir dela, né? E mais, se ele tem uma concepção adequada do mundo, né, e portanto está mais próximo da razão, aí sim que essa liberdade se efetiva cada vez mais. Então, por exemplo, os grandes heróis na história justamente tinham valores racionais que eles acabavam implementando, não completamente racionais, mas particularmente racionais, que era justamente a força de implementação deles no mundo onde aqueles valores não existiam, né? E, por fim, né, o cristianismo tem um grande peso para o Hegel, você vai ter aí o próprio Jesus como sendo alguém que se reconhece como espírito, como a gente está falando aqui, e que consegue uma atuação no mundo de tal forma com que a gente está falando dele até hoje, né? E uma liberdade, como ele diz, conheça a verdade vos libertará, porque ele não depende de ninguém. E aí, se a gente voltar na relação senhor-escravo, que o Sterivan falou, quer dizer, o escravo, ele não é livre, por quê? Porque ele prefere a vida, ele não quer a morte, então ele prefere a vida para continuar vivendo, e aí ele tem que se submeter à vontade do Senhor. E é isso, essa submissão que vai fazer ele entender a vontade do Senhor e com isso ter um crescimento, uma superação na filosofia dele muito maior do que a do Senhor, né? Então tem toda a dialética do Senhor escravo, que eu não quero entrar aqui, o que eu quero falar é da liberdade. No caso de Cristo, como ele sabe que ele é imortal, nem isso pega ele. Ele depende dele mesmo só, da essência dele. E essa é a liberdade que os cristãos, os primeiros cristãos, experimentam. Quando, por exemplo, o povo falava assim, você nega o seu Deus, eu vou te colocar na cova dos leões. Ele fala, não vou negar meu Deus. Então, eles não conseguiam fazer com que os cristãos faziam aquilo que eles quisessem que faziam. O cristão, de fato, que era integralmente aquilo, a sua crença, era livre em função disso. Então... E aí, o que vem a ser, estou me estendendo um pouco, mas o que vem a ser... bom, você me perguntou desses aspectos, então eu ficaria por aí para não me estender mais, né? Mas seria basicamente isso que eu teria para comentar agora, né? Nessa nossa discussão que já vem, que eu sei que vai continuar depois, né? Estevam levantou a mão de novo? Sim, professor. Eu sei que eu já falei, mas se alguém tiver alguma coisa, eu posso esperar. Mas pode ser? Pode ser, ninguém levantou? Tudo bem. Espera aí, só um instante. Leonardo, você quer perguntar alguma coisa? Não, era só uma observação, já que ele deu a abertura, né? O exemplo que você deu dos cristãos, eu não sei, me pareceu que ficou não sei se eu vou dizer assim, contraditório, mas você disse que a liberdade não depende do outro. Aí depois você citou esse exemplo, mas só que no caso dos cristãos acontecia daquela forma porque não era uma pessoa que era cristã, eram cristãos, era uma crença compartilhada. Então, será que essa liberdade ela não se exercia por causa dos outros? Até mesmo porque quando uma pessoa escolhia morrer, ela sabia que isso ia continuar, uma coisa que ia continuar ali, sendo compartilhado como uma espécie de legado. Até com a morte de Cristo foi assim.
Então, eu não sei se foi um bom exemplo para dizer que a liberdade só depende do ser individual. Então, eu não sei muito bem esse cristianismo ateu, que eu chamaria assim, ou esse cristianismo que reduz um Deus ao mundo, que eu não entendo muito bem, assim. É da essência do próprio cristianismo acreditar numa vida do espírito depois da morte do corpo. É isso que Jesus promete. E Jesus volta depois da sua morte. A volta do próprio Espírito Santo tem a ver com isso. Todo cristão está pensando nisso. Está pensando numa realidade do espírito para além de uma realidade material do corpo. Então, ou seja, a imortalidade da alma e a onipotência, onipresença e onisciência de Deus, vamos dizer, é um fundamento do cristianismo mais básico. O que vem a partir daí, uma certa interpretação de um Deus que é na história, etc. e tal, é uma visão parcial desse movimento. Então, vamos lá. Se a gente voltar agora aos conceitos sistematizadores e entender que a realidade que a gente está enxergando é só a realidade que a gente está enxergando, que a realidade verdadeira é o espírito absoluto, tudo bem? Tem que ser assim, pelo que foi mostrado aqui, né? Não sei, eu espero que esteja claro que tem que ser assim. O que acontece? O espírito morre, a minha consciência morre com a morte do meu corpo. A gente está falando de consciência, eu precisei falar do corpo para falar dela, precisei falar de molécula, não, eu falo dos conteúdos da minha consciência. Então, o espírito é essa autoconsciência que está cada vez mais se expandindo. Ele não tem por que morrer com a morte do corpo, ao contrário, se você olhar a vida de toda a consciência, ela vai se expandindo. Quando o corpo morre, claro, ele deixa de se manifestar, porque a gente está vendo a manifestação do Léo através do corpo dele. Se o corpo morreu, a autoconsciência do Léo, eu paro de ter acesso a ela, vamos assim dizer, né? Porque não está tendo mais manifestação. Mas será que a consciência mesmo do Léo morreu? E mais, veja, a gente está entrando nesse aspecto, e a gente precisaria entrar na questão das religiões, né? E aí, até das religiões órfico-pitagóricas que falavam, né, lá desde Sócrates, né, de espíritos, entrar no próprio espiritismo, entrar, né, se for para entrar mesmo nesse tema mais profundo. Agora, para um cristão, ele sabe que ele venceu até a morte. Essa venceu a morte que Cristo está prometendo, não é vencer a morte porque vão ficar lembrando de vocês, porque um dia a Terra pode deixar de existir. Ou seja, o mundo cristão é o mundo do espírito. E o mundo da Terra é parte do mundo do espírito, mas não é todo. Então, ou seja, e Cristo fala disso em outras passagens também. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando Cristo age segundo essa ideia de que o espírito é eterno, de que ele vai continuar vivendo depois da morte, um cristão age segundo ela, e de que ele é amado por Deus, e etc., ele age porque, para ele, essa, vamos dizer, é a visão da verdade, e não importa o que os outros pensam ou deixam de pensar. Não importa o que os outros façam com você. Esse é o exemplo do próprio Cristo. Não importa o que as pessoas pensam ou deixam de pensar do Cristo. Não importa o que fizeram com ele. Né? Como é que você pode, como dizia Nietzsche, como é que você pode dizer que é vencedor um cara que foi torturado, pregado na cruz, humilhado? Esse cara não tem nada de vencedor. E aí vê que coisa louca. Se é assim, por que as pessoas seguem ele? Porque as pessoas querem ser humilhadas? Elas vão ter privilégio? O próprio Jesus falou, ó, no mundo você vai ter sofrimento, até eu sofri. Não é isso não é cristianismo, é isso que eu estou tentando dizer. Quando a gente entra, de fato, em alguém que é cristão e etc. E mais, tem cristãos, né? A própria visão aí do que é cristão, como tem várias filosofias, tem vários cristianismos. E o que eu estou tentando mostrar é que o cristianismo do Hegel é justamente esse de que o espírito absoluto é eterno. Né? E que os nossos espíritos individuais, no final das contas, isso não foi mostrado aqui, mas a gente pode depois discutir isso, é eterno. O resto aqui é efêmero, tudo isso é efêmero. Querer transformar essa nossa visão do que é o mundo desse tamanhozinho, pela nossa ciência, que não consegue nem explicar o que é a intenção, ou a consciência, com seus conceitos, querer reduzir o mundo a isso e achar que o mundo é isso, é ilusão científico-filosófica. Entende? Eu não sei se me fiz claro, Léo. Então, eles são livres porque eles se veem como espíritos mesmo.
e depende só de si, e não depende desse, vamos assim dizer, Cristo foi morto independente dos outros, e não importa muito se isso vai continuar ou não, porque a verdade é que nem, teve um aluno da tutoria, como eu gosto muito desses temas, uma vez eu propus para ele era cristão, que ele fizesse um texto defendendo a ideia de Deus, de Cristo, né? Ele falou, tá bom, vou fazer, depois eu volto. Aí ele voltou da outra vez e falou, não vou fazer não. Eu falei, mas por quê? Ele falou, eu conversei com o meu pastor, não sou eu quem defendo Deus, Deus é que me defende. Eu não tenho que ficar aqui defendendo que ele existe. Então, essa é a visão do cristão. Essa é a visão desse espírito absoluto. Essa é a liberdade do cristão. Entende? É isso que eu colocaria. Não sei se ficou claro, Léo. Sim, ficou assim. É que, eu não sei, para mim, eu fiz essa relação com o grupo, porque me parece que individualmente, se eu penso assim, por exemplo, numa pessoa que contraria o grupo, né? Contraria o ser do grupo, ela vai ser simplesmente amassada, ela vai ser reduzida a nada. A liberdade, ela tende a ser diminuída ou ao extremo, né? A pessoa só sofre, tanto psicologicamente como de todas as formas. Então, como é que eu posso dizer que uma liberdade sem efetividade, ela é liberdade, entende? É que me parece, no caso do cristianismo, eu acho que é verdadeira, mas é verdadeira porque tem um grupo, um grande número de pessoas que compartilha essa visão. E talvez até naquela época fosse assim, por isso que eu falei, eu não sei se isso mostra que depende só da pessoa. Aí você fala, talvez na vida após a morte, mas aí eu não estou vendo, né? O observador, não é isso. Veja, ver. você quer alguém que foi mais oprimido pelo grupo ou pela maioria do que o cristão que foi mandado na cova do leão? Você sabe o que é isso? Assim, outro dia encontraram um osso que tinha uma marca do dente do leão, assim, né? Quer dizer, você está lá com um animal, todo mundo em volta, rindo, curtindo aquilo da sua briga, e você foi colocado lá. Mais excluído que isso, não existe. A pergunta é, esse cara que foi para dentro da cova do leão porque não renunciou à sua religião, à sua forma de ver, à sua filosofia, e mais, entende que essa filosofia é a verdade, está vivendo com ela e, portanto, não tem o seu comportamento dependente do outro, esse cara não é livre? Segundo o conceito que a gente está colocando aqui de liberdade, de ter o outro dentro de si mesmo, entender o outro, compreender o outro como uma filosofia menor, como uma forma de compreensão menor, e atuar segundo a sua própria filosofia, esse é o conceito de liberdade que a gente está colocando aqui. Então, ele é livre nesse sentido. Agora, ele não foi livre porque foi coagido? Bom, esse é outro conceito de liberdade, de novo, né? Tudo bem? Tem mais alguém que... Lucas, quer falar alguma coisa? Acho que não, professor. Eu acompanhei mais a discussão mesmo como ouvinte. Tá. Stéliba? Sou eu, professor. É que eu entrei eu não consegui entrar com o meu e-mail da Unesp, então eu tive que entrar com outro aqui pelo computador. Mas eu sei que estou adiantado da hora, mas primeiramente queria parabenizar, e segundo fazer uma pergunta, acho que bem simples e talvez até ingênua, né? O senhor colocou que os sistematizadores, eles são interdependentes, não é isso? São 14, são, de certa forma, fechados entre si, não é isso? É possível desenvolver novos conceitos e agregá-los, ou eles são, digamos assim, definitivos ou coisa do tipo? Então, desculpa o teor da pergunta, talvez seja até uma bobagem, mas... Ao contrário. Tá. Bom, vamos lá. Primeiro, eles são interligados, e a significação de um acaba dependendo da significação de outro, né? Isso é verdade. Mas se a gente pensar um pouco assim, mas espera aí, por que todos eles? Na verdade, é só para meio que explicitar essa noção de espírito, ou seja, de eu ter uma certa concepção do mundo que não é a última e que eu estou me aproximando mais de uma concepção maior e de que todas as realidades têm que estar aí
Quer dizer, essa é a ideia que está sendo expressa por eles, apesar de ter vários, ter 14 ali, né? É até estranho enumerar, mas sei lá, acabei enumerando, né? Aí você pergunta, mas pode ter outros que vão se coordenar a ele? Pode, todo conceito do mundo e filosófico, na verdade, tem que se relacionar com eles, né? Então, não é bem essa pergunta, você vai me dizer, não, eu estou perguntando assim, da mesma forma com que eles se mantêm, tem outros conceitos que se manteriam além desses 14, né? E a resposta é, pode ter sim, não é exclusivo. Tanto que aqui, vamos assim dizer, eu apresentei, não todos, eu acho que eu tirei uns 5, então de 14 eu apresentei 9, e tá bom, fez um sisteminha. Se eu tivesse deixado eles de lado, nem falado eles de lado, nem seriam conceitos para nós aqui, vamos assim dizer, e seria aqueles, sei lá, 9 conceitos, né, relacionados entre si, né? Então, pode ter mais outros, talvez o conceito de vida, se bem expandido, ou de inteligência, possa ser mais um, mas a gente tem que conseguir transformar ele num conceito mesmo, ou seja, uma explicitação da significação desse conceito universal. Mas, veja, se, por um lado, esses conceitos que se permanecem nessa diversidade e que podem organizar essa diversidade é importante, por outro lado, a particularidade de cada uma dessas visões e de como ela se correlaciona também é importante, né? Não é, ao meu ver, não é por acaso que Hegel, ao invés de, vamos dizer, começar com esses conceitos tematizadores ou fazer isso, vai desenvolvendo as ideias mesmo, né? A ideia do ser, depois do nada, depois do devir, e correlacionando ela como se mostrando a própria realidade para nós nessa construção, junto a esses conceitos mais particulares, relacionando ele com conceitos mais universais dentro do próprio sistema do Hegel, conceitos como de pensar, né, conceitos como de ideia, conceito como de conceito, então, que são conceitos mais universais, né? Então, ou seja, a razão, ela não tem só esses conceitos gerais, universais e especiais, esses que eu apresentei assim, tem todas essas compreensões que têm que ser articuladas, né? Então, na verdade, eu coloquei mais os conceitos sistematizadores, por isso que eu acho que a sua pergunta é boa, é para dizer, gente, as pessoas ficam opondo visões, né? Por exemplo, a gente acabou de discutir aqui uma visão de cristianismo assim, um assado, opondo visões. Todas essas visões estão dentro da compreensão maior do que a razão. E a filosofia tem que lidar com isso. E, para mim, Hegel tinha sempre muito clareza disso, de que ele estava lidando com essa diversidade de filosofias, de que cada filosofia era real, se o cara estava, de fato, falando do mundo, era o que era o mundo para a própria pessoa mesmo, entende? Ou seja, conceito de realidade para cada um, conceito de filosofia de cada um. Quer dizer, toda essa compreensão estava dentro do que o Hegel estava falando. E, para mim, às vezes, as pessoas tratam o Hegel como se ele fosse simplesmente só um filósofo político, assim, como se ele não tivesse um sistema, como se ele não dissesse que a verdade do sistema dele está expressa no final, e como se o final do sistema não fosse o espírito absoluto que ele está expressando. Como se a filosofia da religião do Hegel fosse algo meramente sociológico. E é estranho, porque não está ali no espírito objetivo, está lá na esfera do espírito absoluto, e não entra o mesmo, né, na discussão de cada religião, e aí vai, né? Então, tudo isso para dizer que os conceitos sistematizadores, na verdade, é só uma forma de mostrar a nossa própria a relação do nosso conhecimento, do nosso conhecer com a realidade para nós, e a necessidade de entender que realidade seria algo muito mais amplo, que coordena essas diversas visões e realidades, e que teria que ser uma compreensão maior. E aí sim, que o conceito de autoconsciência, de autocompreensão, tem que fazer parte dessa história também, porque é outro conceito que para nós, assim, como a nossa ciência não dá conta, a gente nem entende muito bem o que é autocompreensão, autoconsciência, que diabo é isso, né? Isso existe, por que existe? Bom, se já não explica direito o que é consciência, o que dirá autoconsciência, né? Aí fica pior ainda, né? Mas, para a consciência mesmo, para o espírito, ele sabe o que é ser uma consciência, ele sabe, se ele se permitir entender, né, se saber como saber, ele vai saber que é isso, né? E as relações que a gente está expondo aqui. Porque justamente para Hegel, só o espírito dá testemunho do espírito, ou seja, você não vai conseguir montar um algoritmo de IA
que vai conseguir te dizer esse é um espírito, isso não é espírito, isso é espiritual, isso não é espiritual. Ou mesmo um processo. Por quê? Porque é esse processo de saber-se como saber e de saber o outro como parte desse saber maior, né? Que a gente não é que a gente está construindo, a gente está alucinando, a gente está crescendo, não, porque por que a gente é? Porque é isso que a gente está fazendo aqui e agora, né? Cada um na medida que está pensando e construindo a realidade para si, né? Então, nesse sentido, os conceitos sistematizadores, eles visam só explicitar esse aspecto da filosofia hegeliana, até para depois poder tratar dela, e até para, num certo sentido, não falar exatamente dela, para a gente discutir eles neles, para discutir essas razões nelas mesmas, né? Mas não é fechado, não, está aberto, ao contrário, tem, vamos dizer, tem pesquisa para a vida inteira, lá, aquela coisa lá no final de juntar outros conceitos, discutir, faz parte dessa pesquisa de usar os conceitos e pensar a partir deles, vamos assim dizer. Ok, obrigado, professor. Tudo bem, eu estou aqui meio perdido na hora, porque para mim a gente começou às 7, 8, temos ainda mais um tempinho, se alguém quiser colocar. Eu tenho levantado a mão, professor. Estéliva, então. Professor, muito obrigado. Eu acho que agora ficou bem mais claro para mim também a sua proposta de que é entender e respeitar os diversos pontos de vista, né? Entender isso como uma construção filosófica e etc. Eu só quis trazer algumas problematizações do ponto de vista hegeliano, da ideia do conflito e da ideia, como eu falei, de tal. E no sentido também para aprender, né? Eu estou começando agora, eu venho da sociologia, mas estou indo bem com a frente também. Mas tendo em vista isso e a explanação do professor, quando o professor fala sobre a questão de autoconsciência, essas coisas, isso me remete tanto à fenomenologia do espírito, que eu também estou estudando com o Alfredo, e como eu já trouxe, a um desencadear da consciência para chegar à razão, que seria um dos pontos culminantes que vai virar o absoluto. Nesse processo, há um movimento de consciência para si e para ela, e a consciência que sai de si, processo de alienação. Tendo em vista esses conceitos, esses postulados, essa reflexão, quando o professor fala que cada indivíduo carrega em si uma filosofia, isso não entra em choque nesse sentido de que todo mundo tem consciência de si, tem uma consciência de si, de razão, essa coisa toda. Como é que se dá isso? Ela tem em si, ela tem em potencialidade, mas essa potencialidade é parte da essência do que nós somos, né? Então, assim como todo ser humano, por exemplo, a princípio é racional, né? Aí, claro, a gente tem que depois fazer algumas divisões, mas essa própria ideia de busca de compreensão do todo, ela só é possível, primeiro, uma filosofia como tal, que quer ser filosofia, uma descoberta da verdade, ou da totalidade, ou do que é o mundo, só é possível se essa compreensão for possível, se não for, não é. Então, ela está assumindo isso. Segundo, toda visão de mundo é parte dessa compreensão. E, a princípio, todo mundo pode ir expandindo essa sua compreensão para uma compreensão cada vez maior. Então, aproximando disso que a gente está chamando de razão, né? A questão é como esse processo se dá no seu detalhe. E aí tem um outro aspecto, tá? Bom, tá bom, eu como autoconsciência, que é a parte que eu não tratei aqui, porque, né, porque agora a gente está falando da filosofia hegeliana junto com os conceitos sistematizadores, que é assim, tá bom, o que eu estou vendo no mundo é minha consciência, mas tem certa parte da minha consciência que está aqui na minha frente, que está discutindo comigo, que não está concordando comigo. Então, como é que a minha própria consciência está discutindo com uma outra parte da minha consciência, que sou eu aqui, quando eu não queria, por exemplo, que ela estivesse discutindo, ou que ela estivesse me agredindo, né, ou tentando me matar, né, coisas do gênero. Ora, mas aquela compreensão está dentro da minha consciência, ela é parte da minha consciência. E mais ainda, ela tem razões que eu ainda não sei, que eu posso vir a descobrir, que são razões inconscientes, que está dentro do meu eu, dentro disso que eu estou chamando de autoconsciência, né? Mais ampla, porque a autoconsciência, ela é tanto a parte que é para si, que eu estou vendo agora, como em si dela, que eu ainda não sei e vou vir a conhecer.
E aí, nesse sentido, todos são essa autoconsciência que está transformando esse em si para um para si, né? E que, no final das contas, essa totalidade do em si é a própria razão. Então, no outro, eu vou descobrindo as razões do outro, nesse embate com o outro, eu vou descobrindo a razão do outro, que faz parte dessa razão maior. Então, o embate com o outro vai me levando a conhecer cada vez mais essa razão maior, que nos estrutura. Tudo bem? Então, e a fenomenologia do espírito, ela não fala só dessa parte, como, por exemplo, está relacionado com a relação senhor-escravo, mas ela vai falando de várias outras partes, inclusive da religião, né? A gente vai ter um seminário agora de uma dissertação de mestrado que vai falar, deixa eu ver se eu encontro aqui o texto, né? O Robson, que a dissertação de mestrado dele traz justamente como na fenomenologia do espírito, o momento da religião é extremamente importante para se chegar ao saber absoluto e como, então, esse conteúdo da religião está relacionado com o saber absoluto e que, na leitura fenomenológica, vamos dizer, ela já estava desde o princípio. É esse saber que está se explicitando no movimento da fenomenologia do espírito. É como eu disse, é um todo que, ao mesmo tempo, já está realizado e está se realizando, né? Então, ou seja, como você disse, né, você veio da sociologia, é pensar as relações humanas não só como produzidas materialmente ou como seres materiais, mas como tendo uma subjetividade essa que, inclusive, entende esse objetivo e esse material. Esse material que ela fala e objetivo é uma expressão dessa própria subjetividade maior que ela é. Então, entender o próprio mundo como subjetividade, o próprio absoluto como subjetividade. E aí que está essa metafísica que eu estou dizendo que os conceitos sistematizadores trazem, de entender que é essa subjetividade quem explica, quem proporciona todas essas relações no mundo, e não uma visão parcial, que a gente elege uma matéria, uma meia dúzia de leis que a gente consegue explicar bastante do mundo. Não digo que não, eu sou fã da nossa ciência, né? Eu só não sou fã de extrapolar ela para além dos limites do qual ela própria se coloca e tem, né? Inclusive de pensar essa totalidade, vamos assim dizer, né? Mas também sou fã, eu acho que todas as tentativas são válidas, eu acho que não dá certo, mas também sou fã, né? Então, voltando à sua questão, né, para compreender o homem, a gente tem que compreender essa subjetividade, não tem jeito, essa subjetividade mais expandida. E aí que está aquela máxima, né, do Apolo de Delfos, que Sócrates cita, né, conheça-te a ti mesmo e aí conhecerá o universo. Né? Quer dizer, porque essa subjetividade, que aparentemente parece estar dentro de você, na verdade, ela é uma subjetividade universal, do qual a sua só participa dentro dessa totalidade maior. Né? Então, é essa outra forma de ver, essa outra metafísica, que, ao meu ver, a filosofia hegeliana não só traz, como explica, como coloca como explicação das coisas. Né? Claro que a ciência, até a época do Hegel, era de uma forma, hoje em dia a gente precisaria incorporar muito da nossa compreensão do mundo, porque as pessoas acham que tem que incorporar só, vamos dizer, o que a relatividade falou, né? Ou que a psicanálise falou. Não é só o que a relatividade falou, mas a relatividade como uma teoria que fala sobre a realidade. É isso que a gente tem que incorporar também. Ela como uma teoria que está correlacionado à realidade, e não só como se o que ela diz é a realidade, ponto, isso tem que ser incorporado dentro do sistema. Não sei se está claro o que eu estou colocando, mas também a gente está indo tratando para ter bastante espaço. Né? Tudo bem, Estelivan? Tudo bem, professor. Muito obrigado. Entendido. Perfeitamente. Muito feliz. Ok. Obrigado. Tudo bem, pessoal. Estamos chegando no limite da hora que a gente colocou, né? Até para as pessoas que se organizaram. Né? Bom, nesse sentido, eu vou caminhar para o fim, né? Gostaria de agradecer imensamente mesmo a participação de vocês, a pergunta de todos aqui, né? Ela é essencial para a gente construir essa compreensão cada vez maior, né? E a intenção é essa mesmo, de compreensão,
né, vamos dizer, o que motivou sempre fazer esses conceitos, trazer, na verdade, eles, como eu coloquei, são ápices de um conjunto de pesquisas, né? E essas pesquisas sempre buscaram compreender, né, o que é o homem, o que é a gente, como é o mundo, né? E aí vai, né? Então, é nesse espírito, eu acho que as pessoas que estão querendo mais compreender o mundo do que dizer dos seus próprios sistemas, né, ou das suas interpretações do sistema, é que motiva, né, fazer essa conjunção e que nos leva a essa nossa conversa, né, e aprofundar. Então, eu agradeço muito, né, a todos vocês, né, para mim foi um prazer, né, e uma honra aqui ter vocês aqui debatendo, né, comigo e a gente vendo, e a gente se vê, então, numa próxima ocasião. Obrigado, Ricardo. Valeu. Parabéns. Obrigado, Obrigado. professor. Até mais. Boa tarde a todos. Tchau. Obrigado, professor, e a todo mundo. Tchau, foi um prazer. Obrigada, Ricardo. Obrigado, uma boa tarde. Boa tarde.